Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Rose Ragazon Crochê. Eu sou a Rose e hoje nós vamos aprender esse lindo tapete aqui que a gente vai fazer um jogo de cozinha, que é o jogo de cozinha Fabi. Então aqui primeiramente nós vamos aprender a fazer o tapete pequeno. O tapete pequeno ele vai medir 68 por 47 centímetros. E nós vamos precisar de 420 gramas desse fio número 6 de Tex 885, tá? Então, 420 gramas pra gente fazer um tapete, tá certo? Então, aí um novelo de um cone de 1 quilo, você vai dar pra fazer 2 tapetes, tá? Mais ou menos, e vai sobrar um pouquinho, tá certo? Para passadeira, eu vou passar depois a quantidade, tá certo? E nós vamos fazer da seguinte maneira: como ele é um tipo de gráfico, né, de crochê filê, então ele repete esses desenhos, né? Então eu vou mostrar para vocês como fazer o começo, a repetição e o final. Só que eu vou usar esse começo todo com vocês para também fazer a passadeira. Então, quando chegar numa certa altura aqui, eu vou dar uma pausa e vou copiar esse mesmo trecho para fazer a nossa passadeira, continuando dali em frente, tudo bem? Então, vamos lá, nós vamos usar a agulha número 3,5, fio 6 de Tex 885 e nós estamos aqui com a cor cru, tá? É o cru, mas você pode usar qualquer outra cor aí que você queira. Não esqueça aí de dar um like, deixar o like aqui no vídeo, ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você receber sempre notificação de novas videoaulas, tá certo? Então vamos lá começar a nossa primeira parte do nosso tapete do jogo de cozinha Fabi. Para iniciar o nosso tapete, tanto o tapete quanto a passadeira, que vai ter a mesma largura, nós vamos começar com 55 correntinhas, tá, pessoal? Então, tanto para o tapete quanto para a passadeira, nós vamos utilizar o mesmo tanto de correntinhas iniciais, que são 55 correntinhas. Então, a gente inicia aqui com a laçada inicial da agulha e vamos fazer 55 correntinhas aqui no cordão, tá certo? Vou fazer aqui as 55 e retorno pra gente continuar. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz um cordãozinho com 55 correntinhas, tá? Então, aqui na correntinha de número 55, eu vou segurar com o meu polegar, vou fazer mais 2 correntinhas, é importante que sejam só 2. Pego uma laçada e vou fazer o meu primeiro ponto alto na correntinha que tá atrás dessa que eu tô segurando aqui com o polegar, que é a de número 55. Então, eu vou começar fazendo na correntinha de número 54, que é a que tá atrás dela, tá? Aqui eu já fico com 2 pontos altos no meu cordão. E vou trabalhando um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui, até o finalzinho aqui, que vai me dar um total de 55 pontos altos, contando com as 2 correntinhas iniciais, tá bom? Então, aqui é como se eu tivesse, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos, tá certo? Então, eu vou fazer 55 e retorno pra gente ir pra próxima carreira, que já vamos começar o desenho. Vamos lá. Depois de feitos aí os 55 pontos altos no nosso cordão de 55 correntinhas, nós vamos virar o nosso trabalho. Sempre quando a gente vai fazer uma nova carreira, a gente vira primeiro para depois a gente fazer as correntinhas iniciais, tá? Então, nós vamos agora fazer 2 correntinhas iniciais e vamos trabalhar mais 6 pontos altos para fazer o nosso primeiro desenho. Então, vai ser um total de um bloquinho de 7 pontos altos, contando com essas 2 aqui. Então, vamos lá. 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6 e 7.
Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu vou fazer agora, aliás, os 7 pontos altos, né? Eu vou fazer agora 5 quadradinhos vazios. Meus quadradinhos vazios vão ser de uma correntinha só, tá? Então, uma correntinha, pego uma laçada, vou pular um ponto de base e no ponto de base seguinte eu faço um ponto alto. Trabalhei um quadradinho. Chegar mais próximo aqui para vocês verem. Então, eu vou fazer 5 desse. Então, aqui eu faço o segundo, pulo um ponto de base, faço um próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço ponto alto no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço no próximo. Tenho aqui já 4 quadradinhos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço ponto alto no próximo. Agora sim, tenho 5 quadradinhos vazios e agora eu vou repetir a sequência, 7 pontos altos e 5 quadradinhos, sendo que o último ponto alto aqui do quadradinho já é o primeiro do bloquinho de 7, ó. Então, esse é o primeiro, vou fazer o segundo. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ponto alto. Depois que eu fiz o sétimo ponto alto, ele já vai ser a base do meu primeiro quadradinho vazio, que daqui eu já faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um quadradinho. Certo, pessoal? Eu vou fazer isso até o finalzinho aqui da minha carreira, sempre seguindo aí essa contagem de pontos. Não vai ter erro se você tá fazendo certinho, tá? Então, deixa eu fazer aqui o último dos 5 quadradinhos, olha. Aqui. E o último dos 5 quadradinhos, essa parede aqui do 5º quadradinho, já é o primeiro ponto do bloquinho de 7 que eu vou fazer aqui na sequência. Então, eu fiz esse primeiro, vou fazer mais 6 para ficar um bloco de 7, que vai ser igual esse. E depois já faço quadradinho de 5 de novo. Eu vou ter aqui, na minha carreira, 3 vezes esse conjunto aí de 5 quadradinhos. Então, eu tenho 2 conjuntos feitos, né? Aqui e aqui. Vou fazer aqui os 7 pontos altos, os 6, né? Que o sétimo tá feito. Mais uma sequência de 5 quadradinhos e fecho a carreira com 7 pontos altos. Igual aqui, tá bom? Vou fazer a carreira e volto para mostrar para vocês. Terminando aqui a minha carreira, olha, fiz mais um grupo de 5 bloquinhos abertos. Agora eu vou terminar fazendo minha carreira aqui com os últimos 7 pontos altos. Então, eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O sexto eu faço aqui nesse ponto alto. E o sétimo vai ser lá na segunda das 2 correntinhas iniciais, ó, tá? A gente puxa a laçada aqui e faz o nosso 7º ponto alto do grupinho, tá? Fiquei então com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 7 pontos altos e dentro deles 3 grupinhos de quadradinhos vazios, tá? Agora a próxima carreira, pessoal, ao invés de fazer 7 pontos altos, nós vamos fazer grupinhos de 9 pontos altos, tá? Então, vamos virar o trabalho, como eu falei para vocês, sempre virar primeiro antes de subir as correntinhas iniciais. Então, virei, faço 2 correntinhas para ser meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 8. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ué, Rose, mas cadê o restante pra gente fazer os 9 pontos altos? A gente vai preencher o quadradinho. Então, a gente vai preencher assim, olha, a gente vai fazer o 8º ponto alto dentro do quadradinho,
e o nono bem aqui na parede do quadradinho, nesse ponto alto aqui, tá? Então, ó, ficamos com 9 pontos altos. Que são as duas correntinhas iniciais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí agora, em vez de fazer 5 quadradinhos vazios, nós vamos fazer 3. Então, é uma correntinha, faz um ponto alto em cima do ponto alto anterior. Uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto anterior, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto alto anterior. Aí, esse último ponto alto aqui já vai ser o primeiro dos 9 que eu vou fazer novamente. Então, esse é um. O segundo eu faço aqui dentro do quadradinho, que nem a gente fez aqui, precisou preencher o quadradinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ué, Rose, mas não era 9 dentro do quadradinho? Foi só para começar. Nessa parte de dentro vai ser 11. Então, 9 pontos altos, 3 quadradinhos. 11 pontos altos e 3 quadradinhos. Então, eu preencho um quadradinho com ponto alto. Faço mais um. E agora eu faço novamente os 3 quadradinhos. 1, 2 e 3. E novamente eu vou repetir 11 pontos altos aqui, né? Preenchendo aí o primeiro e o último quadradinho. E depois termino com 7, tá? Então, vou fazer aqui essa parte que é igual aqui, repetir 11 e grupinho de 3 e retorno no finalzinho. Vamos lá. Olha só, pessoal, já fiz aí o bloquinho com 11, igual nós fizemos nesse daqui. Outro grupinho de 3 quadradinhos vazios. E agora a gente vai finalizar a carreira. Para finalizar são 7. Então, eu faço um aqui dentro. Já tenho 2 para o meu bloquinho de 7, né? 3, 4, de 7 não, de 9, perdão. 5, 6, 7, 8 e 9. 7 foi na carreira anterior, né? Eu confundi. Então, ó, na carreira anterior era bloquinho de 7, 5 quadradinhos vazios. 7, 5 quadradinhos. 7, 5 quadradinhos, 7. Nessa carreira nós trabalhamos 9, 3 quadradinhos, 11, 3 quadradinhos, 11, 3 quadradinhos, 9. Tá certo, pessoal? Agora, esse início aqui é um início que a gente não vai repetir por enquanto. A gente só vai usar ele no final para fazer as duas últimas carreiras aí, né, do nosso tapete. Então, agora que a gente vai começar realmente o desenho que vai se repetir, tá bom? Então, até aqui, fiquem tranquilos, não vão repetir mais, só mais pra frente, tá? Então, vamos virar nosso trabalho. E agora a gente vai começar fazendo 2 correntinhas e vamos trabalhar mais 4 pontos altos para dar um bloquinho com 5. 3, 4, 5. Fiz um bloquinho com 5 pontos altos. Agora eu vou trabalhar um quadradinho vazio. Então, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto logo no quadradinho seguinte, tá? No ponto seguinte.
Vou trabalhar agora, gente, o total de 3, 6, 9, 11 pontos altos novamente, sendo que esse aqui é o primeiro, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz 11 pontos altos na sequência aí depois do quadradinho vazio. Agora eu vou fazer 3 quadradinhos vazios e novamente um grupinho aí com 11 pontos altos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Feitos aí com uma correntinha de intervalo para fazer o quadradinho e pulando um. Vou fazer novamente 11 e depois novamente 3 quadradinhos, tá? Vamos lá. Então, já tenho o primeiro. Esse é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer novamente um grupinho de 3 bloquinhos vazios. Então, uma correntinha por um ponto alto, faço uma correntinha por um ponto de base e faço um ponto alto. Novamente uma correntinha por um ponto, no próximo faço ponto alto. Fiz aí um bloquinho de 3 quadradinhos vazios, tá? Agora eu vou repetir esses 11 do lado de cá e logo em seguida o quadradinho vazio um só e os 5 para finalizar, tá? Então vou fazer 11, um quadradinho vazio e os 5 finais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto de base, vou fazer um ponto alto no ponto seguinte e esse é o primeiro dos meus 5 aqui de final. Então, 1, 2, 3, 4 e o quinto e último aqui na segunda correntinha da carreira anterior, tá? Essa foi a sequência, então, que nós fizemos dessa carreira. Próxima carreirinha, nós vamos virar o trabalho, subir 2 correntinhas e vamos trabalhar 5 pontos altos. Vai ficar do mesmo tamanho desse de baixo aqui, tá? Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ao invés de fazer apenas um quadradinho vazio, eu vou fazer 2 agora nessa parte. Então, faço uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto para ficar quadradinho em cima do quadradinho, mais uma correntinha, pulo um ponto de base e faço quadradinho no quadradinho seguinte. Dessa forma eu fiquei com 2 quadradinhos e vou fazer agora 7 pontos altos
para fazer o nosso desenho seguinte. Então, dos 7 pontos altos, esse daqui vai ser o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, em cima desse bloquinho de 3 quadradinhos, eu vou fazer um bloquinho de 5. Então, eu vou começar um antes, faço 3, um em cima de cada um desses 3 e um depois. Então, vamos lá. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no ponto de base seguinte faço um ponto alto. Então, dessa forma, eu fiz um bloquinho de 5 quadradinhos vazios em cima do de 3, tá? Nessa carreira, nós vamos fazer agora outra repetição, né, de 7 pontos altos. Então, eu vou fazer novamente 7 pontos altos aqui, 5 quadradinhos vazios em cima desses 3, 7 pontos altos, aí eu volto pra gente fazer esse finalzinho. Então, só vou repetir aqui, tá? Mais uma vez. Faço 7 e o grupinho de 5 e mais 7, tá? Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz os 7 pontos altos aqui. Grupinho de 5 quadradinhos vazios na sequência. Outros 7 pontos altos. E agora a gente vai finalizar aqui a carreira fazendo 2 quadradinhos, que nem a gente fez aqui, tá? Então, o nosso trabalho vai ser uma repetição de metade na metade. Ó, a gente dividindo aqui, ó, o meio do trabalho, o que a gente fez daqui até aqui, a gente vai repetir daqui para cá o contrário, para poder ficar o desenho, tá? Então, aqui, ó, faço uma correntinha, um ponto alto pulando um ponto de base, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, e essa aqui já é a primeira das minhas 5 aqui na lateral. 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, esse aqui é o crochê filê, pessoal, que muitas vezes a pessoa perde o gráfico quando a gente está postando, né, no Facebook. O gráfico do crochê filê é a mesma coisa da foto da peça, tá? Porque um quadradinho, ele é feito por um ponto alto, um espaço e outro ponto alto, o quadradinho vazio. E o quadradinho preenchido é feito de um ponto alto na lateral, um ponto alto no meio e um ponto alto seguinte, tá bom? Deixa eu pegar aqui um pedaço de uma folha quadriculada, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Espera aí. Vou pegar um pedacinho aqui para vocês verem o que eu tô falando. Olha só. Nós estamos aqui, tá? Vamos dizer, esse daqui, essa barra da folha significa um ponto alto, tá? Então, tem um ponto alto aqui. Para preencher o quadrinho, eu tenho que fazer um ponto alto dentro e outro fora. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, que já são esses 3 aqui, ó, tá? 1, 2, 3. Dentro de um quadrinho, 3. Eu vou fazer mais 3 para o próximo quadrinho? Não, porque eu já tenho o primeiro deles feito aqui, que é a parede. Então, eu só faço mais um dentro e mais um para fazer outra parede. Então, em 2 quadradinhos preenchidos, eu tenho 5 pontos altos. Então, aqui, ó, são esses 3 primeiros, o primeiro quadradinho. E aqui o segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Aí eu vou ter 2 quadradinhos vazios. Então, é onde eu faço uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Ó. Deixa eu puxar bem para perto aqui para vocês verem. Ó. Tá? Então, 2 quadradinhos preenchidos com 5 pontos altos. E aqui eu tenho os 2 vazios. Na carreira anterior, onde a gente tinha apenas um quadradinho, são 5 pontos altos, um quadradinho. Então, aqui é um, que é a barrinha aqui, né? 2, 3, 4 e 5. Aí eu vou fazer apenas um quadradinho vazio. Então, eu faço uma correntinha e um ponto alto aqui. Aí eu vou ter, ó, aqueles 11, né? 3, 6, 9, 10, 11. Sim, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos feitos. Depois dos 11 pontos altos feitos, eu vou ter 3 quadradinhos vazios. Então, são 1 quadradinho vazio, 2 e 3, onde a gente só faz uma correntinha e um ponto alto na outra lateral. Entenderam, pessoal? É assim que a gente lê o gráfico de crochê filé. Tem pessoas que fazem xizinho, né? Então, aqui, ó, onde a gente preenche, a gente faz xizinho, aí deixa um vazio, aí depois faz xizinho, 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 xizinho e 3 vazios e assim por diante. Eu prefiro fazer dessa forma, que aí eu não me perco na quantidade de pontos altos, sabendo que a parede de cada quadradinho é um ponto alto. Então, aqui nessa parede eu tenho um, aqui eu tenho outro e para preencher eu tenho outro, tá? Por quê? Porque o meu intervalo é de uma correntinha só. Se fossem de 2 correntinhas, aí eu teria que preencher com 2 pontos altos. Mas como eu estou preenchendo só com um, então é um intervalo de apenas uma correntinha. Certo, pessoal? Parece complicado, mas não é. É super simples, tá? Então, ó, terminamos essa carreirinha. Nós vamos para a próxima e a seguinte, que é igualzinho essas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um marcador nessa carreira. Vou pôr dos 2 lados para facilitar aí para quem tem mais dificuldade, né? Então, ó, vou colocar nessa carreira aqui, ó, que a gente acabou de fazer, eu vou colocar marcador. Por quê? Porque eu vou repetir ela mais 2 vezes. Então, eu vou ficar com esse bloquinho de 2 quadradinhos, eu vou ficar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, a gente tá nessa daqui. Então, eu vou repetir mais uma e mais 2 vezes. Exatamente igual. Então, onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Onde eu tenho quadradinho, eu vou fazer quadradinho. Na mesma quantidade, exatamente igual, mais 2 vezes. Então, essa é a primeira. E vou fazer a segunda carreira e a terceira. Igualzinho essa aqui, tá? De 2 quadradinhos aqui e 5 quadradinhos aqui na parte do meio. Certo? Vou fazer essas 2 carreiras e volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Prontinho, gente. Olha aí as 3 carreirinhas, né? Como eu falei para vocês. Aqui onde a gente parou. E aqui a repetição dessa carreira marcada, né? Então, nós repetimos exatamente igual, ó. Fizemos bloquinho de 5 sobre bloquinho de 5. Bloquinhos de 7 pontos altos sobre de 7 pontos altos. E aqui no finalzinho, bloquinhos de 2 sobre bloquinhos de 2. E finaliza com 5 pontos altos, tá? Agora, a próxima carreira já vai ter uma pequena modificação, porque a gente vai trabalhar, vai começar a fazer o desenho do ponto aranha, tá?
Vai tirar o marcador daqui? Não, porque aqui desse marcador a gente é onde vai começar as repetições, tá? Então eu marquei aqui a primeira carreira de repetição e vou marcar até a última, tá certo, pessoal? Então vamos lá, pra gente fazer a próxima carreira, que vai ter aí uma pequena diferença, nós vamos fazer o seguinte. Novamente a gente vira o trabalho e começa fazendo os 5 pontos altos iniciais, né? Então o primeiro vai ser de 2 correntinhas. E aí a gente faz ponto alto sobre ponto alto até ficar um total de 5. Então 3, 4 e 5. Aí aqui onde a gente tem os 2 quadradinhos, a gente vai fazer só um. Então a gente faz uma correntinha, um ponto alto sobre o próximo aqui e fica apenas um quadradinho vazio. Essa carreira a gente vai trabalhar só com bloquinhos de 5 pontos altos, tá? Fazendo os desenhos. Então eu fiz 5 pontos altos aqui, um quadradinho vazio e esse primeiro já é o primeiro e esse ponto alto já é o primeiro dos próximos 5 pontos altos. Então 1, 2 dentro do quadradinho, aliás, o segundo dentro do quadradinho, não 2 pontos altos, né, dentro do quadradinho, é só um. Então 1, 2, 3, 4, 5. Depois desse bloquinho de 5 pontos altos, eu vou fazer outro quadradinho desse, de um só, né? Então uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um quadradinho. Esse aqui é o primeiro dos meus 5 pontos altos seguintes. Então 1, 2, 3. O quarto vai ser dentro do bloquinho vazio. 4 e 5. E aqui onde eu tinha bloquinhos de 5 quadradinhos vazios, eu vou fazer só 3 como se fosse esse aqui. Mas percebam que não é a mesma carreira, porque eu fiz um quadradinho aqui no meio que aqui não tem, tá? Então, é a diferença. Mas, vou fazer 3 quadradinhos vazios. Daqui eu faço 1, 2 e 3. E esse ponto alto do terceiro vai ser o primeiro do meu bloquinho de 5 novamente. Então, 1, o segundo é dentro do quadradinho, 3, 4, 5. Aí eu vou fazer um quadradinho vazio. Então, uma correntinha por um ponto de base, faço um ponto alto. Novamente, 5 e 3 quadradinhos vazios. 5, um quadradinho, 5 e um quadradinho vazio. Então vamos lá, vou fazer essa carreira junto com vocês, mas até aqui, que é o meio do nosso tapete, a gente vai repetir agora tudo que eu fiz até aqui nessa carreira, eu vou fazer do lado de cá, só que seguindo essa lógica daqui pra cá, tá? Então, ó, eu fiz 5 aqui, então eu vou fazer 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gente, esqueci de falar antes. Me desculpem aí pelo chiado, né, do ventilador, que tá muito calor. Então, de repente, aí vocês podem estar ouvindo um chiado de fundo e é o ventilador aqui que tá bem em cima de mim, tá? Eu falando isso porque tem gente que se estressa com o barulho do ventilador, né? Já teve gente aí nos comentários de outras videoaulas falando a respeito disso, mas vamos lá, né? Olha só, vamos fazer agora o bloquinho de 3 quadradinhos vazios. 2, 3, sobre os quadradinhos de 5, vou fazer 5 pontos altos. Então eu tenho o primeiro,
o segundo é dentro do quadradinho, 3, 4, 5, vou fazer um quadradinho vazio, pulo um ponto de base, faço ponto alto, aí agora eu vou fazer mais 4 pontos altos para fazer o bloquinho de 5, né, já que esse é o primeiro. Então, 2, 3, o quarto é dentro do bloquinho vazio e o quinto em cima do próximo ponto alto. Faço um bloquinho vazio para finalizar aqui o desenho e termino fazendo pontos altos. Então, esse é o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Certo, pessoal? Tá dessa forma aí, ó. Tá? Não tem erro, tô fazendo bem passo a passo, bem explicadinho para vocês aí não se perderem, tá? É super fácil. Agora a próxima carreira a gente vai começar a trabalhar o desenho que vai ser o desenho com o ponto aranha, né? A gente não vai fazer o ponto aranha agora, nessa próxima, mas já é a base para fazer, tá? Então, a gente vai virar o trabalho, fazer 2 correntinhas iniciais para ser o nosso primeiro ponto alto. E aqui nessa carreira, a gente vai trabalhar aqui no começo e aqui no fim com bloquinhos de 9 pontos altos. Então, vamos lá, esse é o primeiro, né? Então, 2, 3, 4, 5. O sexto é dentro do bloquinho vazio. 7, 8 e 9. Agora a gente vai fazer um ponto aí bem intercalado, tá? Porque nos resta aqui 2 pontinhos, né? 2 pontos de base, ó, que são os 2 pontos altos, um quadradinho. Então agora a gente vai ter um diferencial, tá? Então aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas ao invés de uma. Vou fazer um ponto alto dentro do quadradinho vazio. Ó, ficou intercalado, não ficou quadradinho em cima do quadradinho, entendeu? Novamente, 2 correntinhas, pego uma laçada, vou pular os 2 pontos altos que eu tenho de base seguintes e no terceiro é que eu vou fazer o meu quadradinho, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa nos outros 2 quadradinhos vazios, que a gente fez 3, né? Sem contar os da ponta. Os da ponta é outro desenho, ok? Então, a gente tem um que a gente fez agora, vai ter o do meio, que é o segundo, e vai ter o terceiro, que vai ser esse daqui. A gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui. Vamos fazer pontos altos até sobrar 2. Então, aqui no caso vão ser 11 até chegar aqui, tá? Fazer 2 correntinhas, ponto alto dentro do ponto vazio, do quadradinho vazio. 2 correntinhas, pula 2 e faz o ponto alto no terceiro, tá? Então, daqui até aqui onde a gente vai ter que pular esses 2, nós vamos ter 11 pontos altos, tá? Então, ó, 1, que é esse que a gente fez, 2, 3, o quarto dentro do bloquinho, 5, 6 dentro do quadradinho, 7, 8 dentro do quadradinho, 9, 10 e 11. Depois de fazer esses 11 pontos altos, vou pular os 2 seguintes, faço 2 correntinhas e ponto alto dentro do quadradinho, tá? Então, eu vou repetir
essas 2 vezes e volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, fiz os 11 pontos altos e agora eu vou repetir esse desenho aqui. Então, sobrou aqui os 2 pontos altos antes do quadradinho vazio. Faço 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro do quadradinho, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço meu ponto alto. Vou fazer novamente um bloquinho de 11 pontos altos que nem eu fiz aqui. Então, o primeiro tá aqui, vou fazer mais 10, tá? E volto para fazer o próximo desenho. Então, vamos lá. Fiz novamente um bloquinho de 11, igualzinho eu fiz aqui, fiz aqui. Vou fazer o último desenho igual esse aqui. Então, me sobrou esses 2 correntinhas. Um ponto alto dentro do quadradinho vazio, 2 correntinhas e ponto alto no terceiro ponto de base seguinte. Ok? Aí daqui eu já vou fazer ponto alto até o final, que no caso vai ser 9 agora. Então, 1, 2, 3, 4 dentro do quadradinho vazio, 5, 6, 7, 8 e 9. Que o último aqui é na segunda correntinha da carreira anterior. Certo, pessoal? Então, assim está a nossa carreira. Agora, na próxima carreirinha, a gente já começa o ponto aranha. Então, a gente vai virar o trabalho, 2 correntinhas e faz mais 6 pontos altos para ter um bloquinho de 7 aqui no início. Então, esse é o primeiro. Aí, aqui o de número 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, temos um bloquinho de 7 no começo, já sabemos que vai ter que ter esse bloquinho de 7 lá no final, tá bom? Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, não 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui bem pertinho do ponto alto que está no desenho da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Então, é um ponto baixo bem pertinho dele, antes, um em cima dele e um depois. Então, são 3 pontos baixos que a gente vai fazer ali em torno do ponto alto que a gente fez na carreira anterior, tá? Um antes, um em cima e um depois. 3 correntinhas novamente. Vamos pular 2 pontos de base. No terceiro, a gente faz o nosso ponto alto. Certo, pessoal? Vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem. Tá? Agora a gente vai chegar até o desenho daqui. Então, a gente vai fazer 3, 6, 9, 10, 11 pontos também aqui dentro, tá? Desculpa, gente, 7 pontos aqui dentro, tá? Então, esse é o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, temos aí o nosso bloquinho de 7 pontos altos, logo depois que a gente fez o ponto aranha, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo antes, um em cima e um depois do nosso ponto alto do desenho.
3 correntinhas novamente, pulo os 2 primeiros pontos altos e no próximo faço outro ponto alto. Vou fazer essa repetição mais uma vez aqui. Então, eu vou fazer, esse é o primeiro dos 7 pontos altos, que é igual esse aqui. Esse é o primeiro. Aí, nesse desenho, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, faltando 2 pontos de base. Faço 3 correntinhas, um ponto baixo antes, um em cima e um depois. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e prendo com um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui e volto para finalizar a carreira e começar a próxima com vocês. Vamos lá. Prontinho, gente. Fiz o bloquinho de 7 pontos altos, fiz o próximo desenho, pulo os 2 pontos de base e aqui eu faço o primeiro do bloquinho de 7 que vai finalizar minha carreira. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo, pessoal? Tá assim a nossa carreirinha. Agora, a próxima carreira a gente vai fazer no início e no final bloquinhos com 9 pontos altos, tá? Então, o primeiro e o último tem 9. Como que a gente vai fazer? A gente sobe aqui os 2 pontos de correntinha, que é o nosso primeiro ponto alto. Aí, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os outros 2 vai ser dentro do espaço de correntinhas aqui. Então, 7, 8 e o 9, tá? Ponto de número 8 e 9 aqui dentro da alcinha de 3 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas, ponto alto no ponto baixo do meio, que a gente fez 3, né? Um antes, um no meio e um depois. Então, bem no do meio a gente faz um ponto alto. Novamente 2 correntinhas e aqui nessa alcinha a gente vai trabalhar 2 pontos altos, tá? Então, 9 pontos altos vai ser no início e o último do final. Aqui nos intervalos, nesse intervalo e nesse, nós vamos fazer 11, tá, gente? Então, vão ser 11 pontos altos. Então, nós temos 2 aqui já feitos na alcinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 e o 11 na alcinha de 3 correntinhas da carreira anterior. Certo? Que aí eu fico com um bloquinho de 11 pontos altos. Vou repetir o mesmo desenho. 2 correntinhas, ponto alto no ponto baixo do meio da carreira anterior. 2 correntinhas e faço os 2 pontos altos nessa alcinha do lado de cá. Certo, pessoal? Vou fazer aí mais um bloquinho de 11, contando com essas duas, igual nós fizemos aqui, ó. Vou fazer do lado de cá e volto no finalzinho pra gente encerrar a carreira e seguir a próxima, tá? Vamos lá, então. Ó, já fiz aqui a repetição, né? Aqui no caso o bloquinho de 11 pontos altos, o desenho do ponto aranha, 2 pontos altos na última alcinha e agora a gente só completa aqui fazendo os outros 7. Então já temos 2, né? 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são 7 que nós fizemos, mais 2 que estava na alcinha. Temos aí o nosso bloquinho de 9 pontos altos. Tá? Próxima carreira, a gente vai finalizar esse desenho do ponto aranha. Então, nós vamos fazer aí, a gente vira, faz um bloquinho com 5 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto são 2 correntinhas. 2, 3, 4 e 5. E vamos recomeçar esse desenho aqui. Então, nós vamos fazer uma correntinha, pula um ponto de base, fazendo aí um quadradinho. Agora nós vamos fazer mais um bloquinho de 5. Então, esse aqui é 1, 2, 3. Aqui na alcinha de 2 correntinhas eu vou fazer também 2 pontos altos para completar meu bloquinho de 5. Então, 4 e 5. Uma correntinha. Vou pular o ponto alto e aqui nessa alcinha vou fazer outros 2 pontos altos. 1 e 2. Então, assim eu fechei a minha florzinha aqui do ponto aranha, tá? E vou recomeçar agora esse desenho dos quadradinhos. Então, eu vou fazer agora 3 quadradinhos depois de fazer aí um bloquinho de 5 pontos altos também. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4 e 5. Nessa carreira, os bloquinhos vão ser todos de 5 pontos altos, tá? Então, 5 fiz um quadradinho, 5 fiz um quadradinho, 5. E vou fazer aqui 3 quadradinhos. Então, faço uma correntinha, pulo 1, uma correntinha, pulo 1, uma correntinha, pulo 1. Então, eu tenho aí 3 quadradinhos. Vou fazer o fechamento desse próximo, mesma coisa, vou fazer 5 pontos altos. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto aqui, tá? Então, quarto e quinto. Fiz um bloquinho de 5 e vou fechar a florzinha do ponto aranha. Uma correntinha e vou fazer os outros 2 pontos altos do lado de cá, que vai ser meus 2 primeiros do próximo bloquinho de 5 para fazer o grupinho de 3 aqui, ou seja, eu vou repetir, tá? Então, 2, 3, 4, 5, uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um quadradinho, uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um quadradinho, uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um quadradinho. Então, eu fiz aí o desenho novamente. Aqui eu vou fechar a minha florzinha do ponto aranha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 na alcinha, uma correntinha e faço novamente 1 e 2 na alcinha seguinte, 3, 4 e 5, e vou fazer um quadradinho aqui, pulo um ponto de base e finalizo
com os últimos 5. 2, 3, 4 e o quinto aqui na segunda correntinha do início. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês como tá. Agora a gente vai colocar marcador também nessa carreira, no início e no final. Vou colocar um marcador de outra cor. Vocês podem colocar pedacinho de linha, tá? Não precisa ser um marcador próprio. Pode ser pedacinho de linha. Então eu vou colocar aqui no começo e aqui no final. Só marcando a carreira, não o ponto, tá? Ó, eu coloco bem aqui na lateral do ponto. Por que que eu marquei, gente? Porque daqui pra frente eu vou repetir esse conjunto. Essa carreira que a gente fez agora, de 5 bloquinhos, um quadradinho, 5 bloquinhos, um quadradinho, 5 pontos altos, né? E aqui 3 quadradinhos. Essa carreira que a gente acabou de terminar é essa primeira aqui, ó. Só que sem o quadradinho aqui do meio, tá? Por isso a gente começa a repetir dessa daqui em diante, que é com 2 quadradinhos. Então nós vamos fazer essa de 2 quadradinhos nessa carreira aqui. 5 quadradinhos e assim por diante. Então, dessa carreira, deixa eu colocar aqui a régua. Então, a gente vai repetir nessa próxima carreira que a gente vai começar, daqui até aqui, onde a gente acabou de fazer. Então, vai ser sempre essa repetição, tá? Vou pegar aqui o pronto para vocês terem a ideia. Olha só. No pronto, a gente tá aqui, ó. Tá? No pronto a gente tá aqui nessa carreira, que é a que a gente acabou de marcar, ó, que é o final do ponto aranha. Então aqui nós temos o final do ponto aranha. Então da próxima em diante vai ser só repetições. Quantas vezes eu vou repetir para fazer o meu tapete, Rose? Então, nós vamos repetir esse grupinho. Eu vou ter que ter um total de, aqui ó, 1 ponto aranha, 2, 3, 4. Eu vou repetir 4 vezes esse grupo aqui de carreiras. Que no caso é a minha carreira de número. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Carreira de número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da carreira 5 até a carreira 12, eu vou repetir mais 3 vezes, que é para eu ter um total de 4 pontos aranha feito aí, tá? Então, eu fazendo agora a próxima carreira, vai ser apenas uma repetição daqui para cá. Entenderam, pessoal? Vou até começar aqui para vocês terem noção, ó. Então, nós marcamos o primeiro e o último ponto da carreira. Aí o que a gente vai fazer? A gente vira, faz as duas correntinhas iniciais, que é o nosso primeiro ponto alto. E eu vou repetir essa daqui. Então eu tenho um bloquinho de 5 pontos altos. Então 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu tenho depois dos 5 pontos altos? Então, aqui eu fiz os 5 pontos altos, vou ter que fazer 2 quadradinhos vazios. Então, uma correntinha, um quadradinho, uma correntinha por um ponto, outro quadradinho. O que eu tenho depois dos 2 quadradinhos? Então, eu volto aqui, vou até pegar a régua para facilitar para vocês. Então, eu volto aqui, depois dos meus 2 quadradinhos, eu vou ter um bloquinho de 7 pontos altos. Então, esse aqui é o meu primeiro, esse aqui é o meu primeiro, meu segundo, terceiro,
O quarto vai ser dentro aqui do quadradinho. 5, 6 e 7. O que eu tenho depois do meu bloquinho de 7 pontos altos? Então, depois do meu bloquinho de 7 pontos altos, eu vou ter um bloco de 5 quadradinhos vazios. Então, é onde eu vou fazer aqui uma correntinha, um quadradinho, uma correntinha, um quadradinho, uma correntinha, um quadradinho, uma correntinha, um quadradinho, uma correntinha e pulo um ponto e faço um quadradinho, tá? O que eu tenho depois do bloco de 5 quadradinhos? Eu tenho outro bloco de 7, depois eu tenho bloco de 5 de novo, depois eu tenho outro bloco de 7 e os 2 quadradinhos da lateral para final. E 5 pontos altos para finalizar a carreira. Certo, pessoal? Então, é a cópia. Nós vamos copiar daqui em diante, nós vamos ficar copiando da quinta até a 12ª carreira. Então, essa é como se fosse a quinta novamente. Essa é como se fosse a quinta, repetição dessa. Sexta e a sétima vai ser repetição dessas duas. Depois repetição da oitava e assim por diante. Certo? Tanto para fazer o tapete quanto para fazer a passadeira. O tapete já está pronto, então eu já falei para vocês que nós vamos ter que ter um total de 4 desenhos de ponto aranha para o tamanho do tapete. Então eu vou fazendo aqui e volto para a gente finalizar a carreira para o tapete e começar o barrado, tá? Porque para finalizar a gente tem que finalizar como esses 3 aqui, diferente desse grupinho, tá? Diferente desse grupinho do 5 ao 12, a gente finaliza diferente, a gente finaliza como esses aqui. Então, vamos fazer aí, depois de fazer os 4 grupinhos de ponto aranha, ó. 1, 2, 3, 4. Aí vai fazer mais um grupinho de quadradinhos, tá? No último eu volto, certo? Então vamos lá. E até aqui eu vou dar a pausa para copiar essa parte toda que eu fiz até aqui. Vou copiar para a videoaula da passadeira, que aí para a passadeira eu volto falando quantas vezes a gente repetiu o nosso trabalho, tá bom? Para o tapete, vamos repetir aí essa quantidade de vezes, essas 4 vezes, e eu volto para finalizar para vocês. Vamos lá. Prontinho, gente, já fiz as repetições, tá? Então, vamos lá. Recapitulando, a gente tem que ficar repetindo da carreira 5 até a carreira 12, tá? Então, aqui foi a parte que eu fiz com vocês. Aí, aqui novamente, ó. Certo? Então, é como se aqui fosse a carreira 5, logo depois da marcação. Repetindo até a 12. Das 5 até a 12. Das 5 até a 12, tá? Então, eu repeti 3 vezes. Então, eu fiz a 5 e a 12 aqui a primeira vez e repeti 1, 2 e 3. Certo, pessoal? Para ficar o desenho, ok? Só repetindo. Depois que eu fiz até a carreira de número 12 aqui, eu vou fazer de novo a quinta, a sexta e a sétima, tá? Então, olha só, essa aqui é a quinta, a sexta e a sétima, certo? A oitava, a próxima que nós vamos fazer agora, no caso, a gente vai repetir as carreiras de 4, 3, 2 e 1 lá do começo, ó. Então, é como se a gente tivesse nessa carreira aqui, ó, na 5. Então, agora a gente vai fazer igual a 4, igual a 3, igual a 2 e igual a 1. Certo? Então, vamos lá.
estamos aqui, onde nós terminamos o desenho, olha, da lateral com e as 3 carreiras iguais aí, que nem a gente fez anteriormente. Aí agora a gente vai fazer aqui, terminar esses bloquinhos com 3, terminar esse daqui com 1, só que aí a gente não vai fazer o bloquinho aqui do meio para começar o ponto aranha, a gente não faz mais, porque a gente vai finalizar, certo? Então, vou pegar aqui, vou virar o trabalho, que eu tinha feito uma correntinha para não perder o ponto, mas é só depois que a gente vira que a gente sobe, tá? Sobe as 2 correntinhas. E como que é a carreira de número 4? Carreira de número 4 é essa daqui. Então, a gente tem 5 pontos altos no começo e no fim. Aí, a gente vai fazer o bloquinho sozinho aqui no começo e o bloquinho sozinho aqui no final. E depois, a gente só faz os 3 quadradinhos vazios. O restante é tudo ponto alto, ó. Que é naquela carreira que a gente faz, ó, 3, 6, 9, 11 pontos altos, tá? Então, a gente vai repetir essa carreira de número 4. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o bloquinho de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha e faço só um quadradinho. Aí agora eu vou fazer 11 pontos altos, porque eu só vou fazer os 3 aqui, ó. Os 3 quadradinhos vazios aqui em cima. Então, esse daqui é o meu primeiro. Esse é o segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ponto de número 10 é dentro do quadradinho vazio. 11 aqui. Então, perceberam que a gente não vai repetir essa última carreira aqui, ó, tá vendo? A gente não repete ela, que seria a carreira de número 9, 10, 11, 12, entenderam? Então, a gente só faz assim, porque a gente tá finalizando o tapete. Na hora de fazer a passadeira, a gente vai continuando repetindo esse grupinho de carreiras, tá? Do 5 ao 12. Aqui eu vou fazer os 3 quadradinhos vazios. Certo? Agora, esse daqui é o primeiro dos 11 que eu vou fazer, novamente 11 pontos altos. Aí, vou fazer 3 quadradinhos vazios aqui, 11 pontos altos, faço apenas um quadradinho e finalizo com 5, tá? Então, eu vou terminar de fazer essa carreira aqui e volto pra gente fazer a próxima. E você que já tem um avançado aí a mais, que você já compreendeu o que eu quis dizer, é só repetir agora na próxima carreira, a carreira de número 3, tá? Igual a gente fez na carreira 3 no começo do trabalho, aqui, ó. 1, 2, 3, a gente vai repetir do mesmo jeitinho, fazendo aí 9 pontos altos, né? Perdão, gente, a gente tá fazendo essa, né? Então, a gente vai repetir de novo, gente, desculpa.
Nessa parte aqui é meio complicado de explicar. Às vezes a gente sabe fazer e não sabe explicar direito. Então vamos lá. A gente está repetindo a carreira 4, que é essa daqui, ó. Onde a gente tem 5 pontos altos, o quadradinho para finalizar, né? Tô aqui com o tapete de cabeça para baixo, que essa daqui foi a primeira carreira que a gente fez. Primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Então a gente terminou lá em cima aqui, fez agora essa carreira, que é a quarta, com um quadradinho aqui, 11 pontos altos, 3 quadradinhos, 11 pontos altos, 3 quadradinhos. E a gente termina certinho. Aí, acabando essa carreira que eu tô gravando agora com vocês, nós vamos repetir essa daqui, tá? Que é a carreira de número 3. Depois a 2 e depois a 1. Então, para vocês que já têm uma prática maior no crochê, vocês já podem fazer. Se você não tem a prática, você me acompanha, que eu vou fazer as outras carreiras junto, tá? Então, só terminando aí essa carreira e eu volto pra gente ir pra próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Já repeti os outros 3 quadradinhos aqui. 11 pontos altos. Vou fazer agora o último quadradinho vazio, que é aqui, um só. Aqui na lateral. E termino fazendo aí mais 4 pontos altos para dar o total do bloquinho de 5 que nós temos aqui. 4 e 5. Se a gente for contar todas as carreiras, tá? Desde a primeira até a que nós acabamos agora na carreira de número 40, tá? Nós estamos na carreira de número 40 aqui, certo? Agora a gente vai para carreira de número 41, que ela vai repetir a carreira de número 3. Então vamos lá. A gente vira o trabalho e vamos repetir a carreira 3. A carreira 3 eu mostrei para vocês, ó, 1, 2, 3. Então, são 9 pontos altos e quadradinho de 3. 11 pontos altos, quadradinho de 3, 11 pontos altos, quadradinho de 3, 9 pontos altos, tá? Essa é a sequência. Então, vamos lá, começando com 9. 2 correntinhas. Deixa eu arrumar aqui para vocês poderem enxergar, né? 2, 3, 4, 5. O sexto ponto é dentro do quadradinho vazio. 7, 8, 9. Aí aqui nós vamos fazer os 3 quadradinhos. Então, a gente pula um, faz o primeiro, outra correntinha, pula um, faz o segundo, outra correntinha, pula um, faz o terceiro. Aí agora, olha, a gente vai tá fazendo essa parte aqui, ó, que são com 11 pontos altos, para depois fazer 3 quadradinhos vazios de novo. Então, esse é o primeiro dos 11, né? Então, 1, 2, 3, 4 é dentro do quadradinho, 5, 6 dentro do quadradinho, 7, 8 dentro do quadradinho, 9, 10, 11. Fiz os 11 pontinhos, vou repetir os 3 quadradinhos aqui. 1, 2, 3. Certo? Novamente eu vou fazer 11 pontos altos, esse é o primeiro, e
Vou fazer os 3 quadradinhos aqui, aí eu volto pra gente terminar a carreira e ir pra próxima, tá? Eu vou fazer exatamente isso aqui, 11 e 3, 11 e 3, tá? Vamos lá. Fiz aqui os 11 pontos altos, os últimos 3 quadradinhos, e agora eu vou finalizar a carreira com 9 pontos altos, igualzinho eu fiz aqui no começo, tá? Então, esse é o primeiro dos 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, essa carreira que nós terminamos é a 41. Vamos agora para a carreira de número 42, que é a cópia da carreira número 2, tá? Qual que é a carreira número 2? Essa daqui de baixo, ó, onde nós começávamos 3, 6, 7 pontos altos, 5 quadradinhos, novamente 7 pontos altos, 5 quadradinhos, 7 pontos altos, 5 quadradinhos, 7 pontos altos. Essa é a sequência aqui na nossa próxima carreira, tá? Então, terminei aqui, viro o meu trabalho, sem derrubar a câmera, de preferência. Aí, subo 2 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, faço mais 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que com as 2 correntinhas iniciais formam um bloquinho com 7 pontos altos. Aí agora eu vou fazer 5 bloquinhos aqui. Então, aqui eu faço primeiro uma correntinha por um ponto alto, faço primeiro, vou fazer os outros. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o último, o quinto. Então, essa sequência vai ser sempre bloquinho de 7 pontos altos e 5 quadradinhos abertos. Novamente, 7 pontos altos, 5 quadradinhos abertos em toda a carreira, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro, vou fazer os outros aí, tá? No finalzinho da carreira eu volto pra gente fazer a carreira de número 43, que é a final. Vamos lá. Prontinho, gente, fiz toda a sequência aqui da carreira, tá? E vou finalizar aqui fazendo os últimos 7 pontos altos, onde o primeiro é esse aqui da parede, né? Dos 5 bloquinhos que nós fizemos abertos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro o meu trabalho. Duas correntinhas para fazer meu primeiro ponto alto e faço ponto alto no ponto seguinte. Essa carreira que nós estamos fazendo é igual à carreira de número 1, onde a gente vai fazer só pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer aí 55 pontos altos, contando com essas duas aqui que nós já temos. Então, vou fazer mais 53, que é um ponto alto para cada ponto de base, para ficar igualzinho a nossa primeira carreira aqui, tá? Então, vou fazer os 55 pontos altos e retorno. Prontinho, pessoal, já terminei aqui minha última carreira, toda em ponto alto, 55 pontos altos, como a gente fez lá no início, tá? Então,
explicando aí o tapete novamente para vocês. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a imagem. Nós trabalhamos aí esse tapete por 43 carreiras, tá? Então, recapitulando, a gente faz as carreiras 1, 2, 3 e 4. Aí a gente tem da quinta até a 12ª. Da carreira 5 até a carreira 12, a gente vai repetir mais 3 vezes para o tapete. Então, eu repeti, deixa eu virar aqui, ó. Aqui da carreira número 5 até a 12. Então, eu repeti 1, 2 e 3 vezes. Aí, depois que eu repetir as 3 vezes, eu vou fazer mais a carreira de número 5, 6 e 7, igualzinho a gente fez aqui, né? Que essa daqui é como se fosse a nossa carreira de número 12. Essa aqui. Então, a gente faz mais essas 3. Que, novamente, se a gente termina na 12, a gente recomeça fazendo a carreira de número 5, 6, 7. Aí, a 8ª, a gente faz diferente. Na 8ª, a gente repete igual a carreira de número 4, depois a carreira número 3, depois a carreira número 2 e depois a carreira número 1. Tá? Então, se vocês forem fazer de outros tamanhos, lembrem sempre de repetir os desenhos da carreira 5 até a carreira 12. Aí depois, para finalizar, vocês façam as carreiras de número 5, 6 e 7, 4, 3, 2, 1. Essa vai ser a sequência para finalizar qualquer tapete de qualquer tamanho desse modelo ou passadeira. Porque eu vou fazer a passadeira, se eu repetir 3 vezes aqui, então acho que eu vou repetir a passadeira 5 vezes. Porque eu quero que ela fique entre mais ou menos 1,20 m, 1,30 m de tamanho. Se o tapete, depois de pronto, ele mede 68 centímetros de comprimento, então eu vou fazer ele, em vez de repetir as 3 vezes aqui, as carreiras de 5 a 12, eu vou repetir 5 vezes para eu fazer a passadeira. Mas se de repente você tem uma encomenda de 2 metros, então você vai fazendo aí a repetição, já sabendo a medida, né? Porque da carreira 5 a 12, quer ver quantos centímetros são? De 5 a 12 eu tenho 10 centímetros e meio. Então, assim você já tem uma ideia de quantas vezes você vai ter que repetir, tá? Então, para carreira, para passadeira eu vou repetir 5 vezes. Para o tapete eu repeti 3. Aí, para finalizar, seja de que tamanho você for fazer a passadeira ou seu tapete, você sempre vai finalizar assim. Podem anotar aí. Depois de repetir a carreira de número 5 a 12, você vai repetir, para finalizar, as carreiras 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Certo? Não tem erro. Esse trecho aqui vai ser sempre a finalização de tapete ou da passadeira desse modelo. Tá? Anotou? Qualquer coisa volta aí e anota novamente. E, para recapitular tudo, nós temos no tapete da carreira 1 até a carreira número 43, tá? Agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para a gente começar a parte do barradinho, tá? Que vai ser a segunda parte dessa videoaula. Então, vamos lá começar o nosso barrado.